Fala fiel, passando aí para deixar mais um vídeo para vocês. Não se esquece, deixa o like, isso aí ajuda demais. Se inscreve no canal, se puder, ativa as notificações. Hoje, dia de derby clássico importantíssimo, tanto pra gente como pra eles. Então, hoje tem que ir com garra e, se Deus quiser, vencer, né? Vamos aí para um vídeo do Sport TV, da redação Sport TV, Créditos Sport TV, Grupo Globo, comentando aí os detalhes da partida de mais tarde, fazendo análise, o que pode mudar, o que pode ajudar ambos os times. Então é isso aí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Bora pro vídeo aí. E aí temos o G4 inalterado, o G6 também. O que mudou nessa primeira página? Não, então, é que uma galera não jogou ainda, né? Do G4 ninguém, inclusive. Um monte de gente não jogou. O Fortaleza jogou. O Fortaleza jogou. É verdade. O G4 está inalterado em termos de posição, mas o Fortaleza avançou 3 pontos, né? Isso. E aí, virando a página, vamos ver como é que fica a briga contra o rebaixamento, né? O Fluminense não conseguiu se distanciar muito, o Grêmio também não. Os dois ficaram ali. E o Vitória se meteu no meio dos dois, com uma vitória muito importante sobre o Atlético Paranaense, que fica no Z4, né? Não vai sair nessa rodada. É isso. Não, mas é porque o Atlético... Saiu. O Bragantino saiu porque empatou com o Cuiabá. Isso. O Atlético não vai sair nessa rodada, mas ele tem um jogo a menos. Então, o Atlético ainda tem potencial, né? Ao pagar esse jogo contra o seu xará, contra o Atlético Mineiro, de sair do Z4. Nós vamos chamar a Joana de Assis para falar do confronto de hoje, que mexe nas duas pontas da tabela. O Palmeiras querendo colar no Botafogo. O Palmeiras, nessa rodada, está a 3 pontos de diferença, né, Joana? Bom dia. Isso, então, alcança e aí já passa no saldo de gols e tal, e joga a pressão para o lado do Botafogo. Que só joga amanhã, exatamente. Isso. Bom dia para você, para Renata, para Jéssica, para todo mundo que acompanha o Redação. Olha, que diferença, né? Se por um lado a gente tem o Corinthians numa situação delicada ainda, precisa muito do resultado para se desgarrar ali dessa zona desconfortável aí, da zona do rebaixamento. Do outro lado tem o Palmeiras buscando o título, né? E o Palmeiras, não digo pressionado, né? Mas quando você joga primeiro, talvez seja mais difícil. Enfim, então precisa vencer para colocar uma pressão em cima do Botafogo, que joga contra o Vasco amanhã, né? O Corinthians vem de 2 eliminações duras, Copa do Brasil, Sul-Americana na semana passada para o Racing. Vai estar numa situação difícil em termos de calendário para 2025, porque para pensar em Sul-Americana, que ainda é possível, primeiro precisa sair, subir um pouquinho mais para entrar nessa briga de Sul-Americana. Por enquanto, não é a realidade do Corinthians. O Corinthians ainda está brigando para não ser rebaixado. O ponto positivo, Barreto, é que apesar dessas 2 eliminações aí consecutivas, o momento do Corinthians no Brasileiro, pelo menos nas últimas rodadas, era bom, era de recuperação. Então, se o Corinthians, por exemplo, pontua contra o Palmeiras, né, pelo menos arranca um empate na Neoquímica Arena hoje, vai ser a primeira vez que isso acontece durante todo o Campeonato Brasileiro, que é passar 4 jogos sem ser derrotado. Então, o Corinthians vem de um empate contra o Internacional e 2 vitórias consecutivas contra o Atlético Paranaense e contra o Juventude. Vem essa dura eliminação na sequência, que é na Sul-Americana, e agora o time precisa se recuperar rápido para poder enfrentar um jogo tão difícil que é contra o Palmeiras, porque a próxima rodada é contra o Vitória, que é um confronto direto. Agora, a rodada foi legal para o Corinthians, né? O Fortaleza venceu o Juventude, né? O Bragantino empatou em 0-0 com o Cuiabá. O Atlético Paranaense perdeu para o Vitória. Você podia pensar, o empate era melhor. Olha, o empate talvez fosse melhor, mas entre os dois era melhor o Vitória ganhar, porque o Vitória já está numa pegada, já está pontos acima. Então, não foi um resultado ruim também para o Corinthians, não, esse triunfo do Vitória, né? Porque coloca, de fato, o Atlético Paranaense ali abaixo do Corinthians. Então, na briga ali é um resultado que ainda fica interessante. Agora, o Corinthians precisa fazer a parte dele. Precisa vencer, ou pelo menos arrancar um ponto contra o Palmeiras hoje. Vai encarar um Palmeiras que vai com força máxima, né? Vai super empolgado. Os 2 jogos esse ano
Opa. Foi no Campeonato Paulista, não sei se vocês vão lembrar. Foi aquele 2-2 que o Corinthians empata, o primeiro gol do Garro, quando o Corinthians jogava com 2 jogadores a menos. Então, para o Corinthians foi praticamente uma vitória. E aí... Perdemos um pouquinho do seu áudio, Joana, quando vamos rodar aí essa segunda parte da tabela, que tem o Corinthians com 35 pontos, mesma pontuação do Bragantino, só um acima de Atlético Paranaense e Juventude. Voltei? Pode continuar, por favor. Voltou. Voltei. Então, os 2 encontros entre Corinthians e Palmeiras esse ano, o primeiro deles, apesar de ter sido empate, é considerado quase que uma vitória para o corintiano. Foi aquele 2-2 arrancado ali no finalzinho, com gol de falta do Garro, que era até o golpe de vista, o Everton tentou dar um golpe de vista, foi traído, e o Corinthians jogava com 2 jogadores a menos. Aí depois, em julho, foi o 2-0 no Allianz, né, aquela partida que teve até aquela confusão com o Garro, com o Estevão. O Estevão não fez gol, mas foi decisivo. Aliás, o Estevão, a grande expectativa do lado do Palmeiras é que o Estevão faça seu primeiro gol em derby, ele que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro nesse momento, com 11 gols ao lado do Pedro. O Palmeiras deu uma tropeçadinha na rodada passada, empatou com o Fortaleza em 2-2. Então, para o Palmeiras se manter muito firme nessa briga pelo título, é muito importante vencer o Corinthians. Para o Corinthians sair dessa zona desconfortável, também é importante vencer. A gente deve ter um duelo brigado mais tarde, às 8 horas da noite, na Neoquímica Arena. E para os dois vale tudo, né, Barreto? Vale muito. Para o Corinthians aí é tirar qualquer, né, ir afastando essa possibilidade de ser rebaixado, e o Palmeiras para continuar nessa briga contra o Botafogo. Já que a tabela do Campeonato Brasileiro, ela ficou um pouco desfavorável para o Palmeiras por causa da mudança do jogo contra o Botafogo, né? Que ele acontece 4 dias antes da final da Libertadores. Não tinha outra forma, tinha que ser realmente no dia 26, que é a única data de escape, que já tinha sido definida entre os clubes, inclusive, essa data. Então, todo mundo sabia que se tivesse a necessidade desse jogo, seria no dia 26, e o Palmeiras também já tinha concordado lá atrás com essa data, mas para o Palmeiras ficou ruim, porque pega o Atlético Goianiense no dia 24 e depois pega o Botafogo. Então, vai ser um período ali um pouco complicado. Então, esse jogo é muito importante para as pretensões do Palmeiras de tricampeonato brasileiro. Ô, Barreto, o Jô, né, Rê, amigos, eu acho que esse jogo é bastante delicado e decisivo para o Ramon. Porque após a eliminação da Sul-Americana, e eu sei que a Sul-Americana não era o objetivo principal do Corinthians na temporada, que é escapar do rebaixamento, mas se tornou algo, né, muito atrativo, porque valia a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, inclusive. Mas o fato é que o Corinthians ele vem demonstrando algumas fragilidades em torno da própria ideia do treinador, que se mostrou muito legal e muito acertada de fazer esse losango no meio campo, jogar com os 2 atacantes. Isso começou nas Copas, né? Começou na Copa do Brasil, se não estou enganado. E aí ele trouxe isso para a equipe principal que jogava o Brasileirão. Mas, na medida que esse jogo foi dando certo, os adversários foram estudando e foram começando a explorar as fragilidades que cada esquema tem. E, nesse caso, do losango é o espaço pelos lados do campo, que o Corinthians não tem conseguido sustentar pelos 90 minutos. E isso tem ficado cada vez mais explícito nos jogos, né? Isso aparece bastante nos jogos. É um Corinthians que tem dificuldade de manter compactação, desses volantes que ficam do lado do losango cobrirem o espaço, né? Já que não tem 3 atacantes para fazer a cobertura do lado do campo. E as equipes começaram a explorar isso. E eu acho que isso está trazendo não só as fragilidades do Corinthians, mas as fragilidades do Ramon, enquanto ideia de jogo. Ele é muito bom em encontrar algumas saídas, em motivar a equipe se sentir bem com uma nova ideia. Isso tem um retorno imediato, mas ao longo do tempo, sustentar essa ideia me parece ser uma dificuldade do treinador, não só da equipe. E ainda mais com toda a pressão que o Corinthians vive. Não estou dizendo aqui, e eu sou uma pessoa muito defensora da continuidade dos treinadores, mas dada essa dificuldade que o Ramon está tendo, e agora ele tem material humano para fazer esse Corinthians jogar um jogo mais consistente, mas dada essa dificuldade que ele está tendo em dar essa consistência para a equipe, o Corinthians vai se ver muito complicado na tabela se não conseguir o resultado hoje, diante de um adversário complicadíssimo, além da rivalidade. E eu acho que isso pode complicar a avaliação do treinador pensando já no ano que vem do Corinthians. Então, eu vejo um jogo decisivo nesse sentido. O Ramon já tem tomado decisões precipitadas e um pouco
pressionadas já no jogo da Sul-Americana, porque ali acho que ele já se sentia muito cobrado em ter que dar uma resposta. E eu não acho que ele fez leituras corretas ao longo do jogo. Poderia ter sacado no primeiro jogo contra o Racing o Charles, que não estava bem, estava cansado, dava para perceber que o Corinthians não estava conseguindo sustentar o jogo, corrigir essa questão da compactação, colocar ou mudar o esquema, se o time não está conseguindo cobrir os lados do campo, que é um esquema que deixa esses lados expostos, encontrar alguma maneira. Ele não tem conseguido fazer essa leitura e nem corrigir, não tem conseguido corrigir o time a tempo de sustentar um resultado. Isso diz muito sobre o treinador, a meu ver. E o jogo contra o Palmeiras. É que eu acho que o benefício do Corinthians é que, em tese, ele não volta para a zona de rebaixamento, né? Na prática. Porque quando está marcado o jogo do Atlético Paranaense com o Atlético Mineiro? Já tem uma data? Você me dá um minutinho para fazer aquela pesquisinha aqui? Então, não voltando para a zona já é um alívio. Né? Mas, porque senão ele poderia estar muito mais pressionado, né? Nesse derby. Acho que ele foi ousado em não ter colocado o time com mais titulares ali no jogo contra o Cuiabá. Só tem... tem um 8 do 12 e um 16 do 11. O jogo é o de Curitiba, porque ainda faltam os dois. Faltam os dois confrontos entre atléticos. Um é quando, o outro é quando? Estou com um aqui sábado 16 do 11 e o outro 8 do 12. Então beleza. Então Faz sentido, ele não né? vai... O atrasado no dia 16. Então, até o fim de semana, ele não vai ter saído ele não vai voltar para a zona de rebaixamento. Mas eu acho que contra o Palmeiras, se você fosse fazer uma projeção de pontos, né, do Corinthians nessa reta final do campeonato, talvez ele não contasse com esses 3 pontos na Neoquímica, né? No máximo com 1, porque o Corinthians não seja capaz de vencer o Palmeiras. Mas no contexto, é a vitória menos provável de todos os confrontos que o Corinthians tem. Porque apesar de jogar em casa, você está jogando contra um adversário que está postulante ao título, do qual você não vence desde 2021. Então, acho que o mais provável aí é assim, o lucro ser um empate, vamos dizer assim. Mas eu concordo com você. Hoje o Ramon Dias tem material humano. E hoje, talvez para a sorte dele, ele não tem as outras competições para desfocar. Eu acho que o Corinthians estava precisando, cara, de um foco absurdo no Campeonato Brasileiro, porque estava correndo um risco. Assim, cara, Barreto, você ser campeão de qualquer competição e cair para a segunda divisão, o Palmeiras mesmo não pode sei se dizer vale a que pena, é isso, que foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Eu acho que não vale em 2012 e caiu. Você achou que tirou o foco estar nas semifinais? Eu acho que é inevitável, Barreto. Porque não é uma questão nem voluntária na minha concepção. É que, assim, cara, mata-mata, você quer chegar numa final... O jogador quer jogar essa partida. É outro tipo de foco. Tem uma competição que é pesado jogar. Que é a competição que escapa do rebaixamento, né? É pesado para o jogador. Ele entra numa pressão gigantesca em campo para ter que dar uma resposta sem poder errar. Então, imagina... Diga, Ju. Não, acabou o bônus, é o que vocês estão falando mesmo, só que acabou isso. Essa injeção de ânimo que a Copa trazia, ela acabou. Porque trazia uma injeção de ânimo, exatamente. Mas o jogador gosta de jogar o jogo da final, o jogo que vai levar para uma final, a semifinal, o mata-mata. Então, acho que tirava o foco. Tanto é que o Corinthians fez a escolha de poupar os jogadores contra o Cuiabá, pensando no jogo contra o Racing também. Exato. Deu certo, né? Conseguiu o resultado, mas assim, se não consegue... Né? E é um confronto, né, que o Palmeiras vem mais mordido, porque no último confronto que eu digo, né, na última rodada, ele viu a diferença para o Palmeiras aumentar, para o Botafogo aumentar, né, pelo empate. Então você tem um confronto contra um rival direto, que é sempre um grande motivador. O Palmeiras tem o Maurício joga, Joana? Eu tava até vendo aqui no GE que não tá como desfalque, mas não tá confirmado. A prévia, né? é o Veiga como titular. Então, mas ele tá disponível, em tese? Tá disponível. Então o Palmeiras não tem nenhum grande desfalque novo para a partida. Estevão à disposição, jogando muito. O Corinthians tem uma lista de desfalques aí considerável, mas vai ter seus 3 principais jogadores, né? O Garro, o Memphis e o Yuri Alberto.
Eu acho que é um confronto muito, muito interessante, porque, de um lado, você precisa da vitória para tentar embalar no campeonato no sentido de sair dessa zona de desconforto, próximo da zona de rebaixamento. E, do outro, eu acho que o Palmeiras vem com tudo, como tem vindo com tudo. Sim, até porque tem desperdiçado a oportunidade de buscar o Botafogo, né? Agora estou espiando no campinho aqui da Rê, e a ideia é de 3 zagueiros, né? Se for isso que for a campo, de fato, é um Ramon tentando corrigir exatamente essa dificuldade. O seu campinho está com 3 zagueiros, Gê? O seu está com 3? No campinho aqui do GE, tá. Não, André o meu não Ramalho, tá com... Gustavo Henrique e Félix Torres. O meu Vamos não ver tá se com vai 3, se confirmar, não. né? O meu tá diferente. Está discordando? Os campinhos estão discordantes? Tá um pouco diferente. Aqui Ó, seria... em treino, na véspera, Ramon preparou a volta do esquema com 3 zagueiros. É o que está escrito aqui. Pode acontecer. Ou ele pode jogar só com o Gustavo Henrique e o André Ramalho, já que o Kaká tá machucado, e colocar essa trinca de volantes, que é o que ele tem feito também, né? Agora com a volta do Alex Santana, que é um jogador que era, né, estava sendo tão importante para o Corinthians, aí se machuca e está voltando agora, aí com o Charles e o Bidon. Mas eu concordo também que a questão do Charles não foi bem, né? Nas últimas 2, 3 partidas, o Charles não tem ido bem. Então, ele também pode mudar aqui. O que eu sei que eu acho que... eu ia dizer que eu sei que eu acho é estranho, mas o que eu acho que não deve mudar é a trinca lá na frente, que é Garro, Memphis e Yuri. O resto pode ser que a gente seja surpreendido com uma mudança ou outra. E eu acho que esse esquema dos 3 zagueiros, como a Jéssica falou, né, com os espaços que o Corinthians estava cedendo pelos lados e com um Palmeiras que simplesmente tem o Estevão de um dos lados, talvez tenha sido, seja pensando já nisso, né? Porque se o Estevão tiver espaço para jogar ali, esquece. Tá 1 gol de passar o Pedro na artilharia do Campeonato Brasileiro, né? O Pedro que se machucou quando? Acho que em setembro, né? Setembro, na data FIFA de setembro. Manteve durante todo esse tempo a liderança da artilharia do campeonato, foi alcançado pelo Estevão, que agora pode ultrapassar. Está faltando 1 gol para o Estevão se isolar na artilharia do campeonato. A gente até trouxe números do espião estatístico nesse ano, os gols estão muito distribuídos, né? Tem muito jogador fazendo gol, né? E pouco jogador fazendo muito gol. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos se você pegar os artilheiros, né, o Cano não está em boa fase, o Caleri também não está na melhor das fases, os artilheiros, né, dos últimos, que sempre brigaram ali em cima nas últimas temporadas. Os gols não estão concentrados. Só o Pedro, né? que manteve sua regularidade, porém agora está machucado. Bom, e do lado do Corinthians a gente tem agora o Memphis no momento de definição de futuro também, né? Um pouco, né? Depende do calendário do Corinthians no ano que vem. A gente já até tratou isso aqui no calendário Redação. Não tem, né, João? Por enquento... Tem nada. Não tem Copa do Brasil. Deve ter uma Sul-Americana, vai. Campeonato Paulista. Porque tem o Campeonato Paulista. Tá isso. Esse está preservado, intacto. Nesse ninguém toca. Por enquanto mesmo só tem o Paulista, porque o Campeonato Brasileiro o Corinthians precisa garantir que vai continuar na Série A. Tem chances de continuar? Claro que tem, mas não dá para afirmar, não está 100%. Então, primeiro, essa é a primeira coisa. Uma vez saindo dessa zona de desconforto ali, aí dá para brigar, porque realmente é muito próximo, né? Onde começa a briga da Sul-Americana, que é na 12ª, acho, né, colocação, para onde o Corinthians está agora, que é 15º. Não são tantos pontos, mas assim, a briga está ali. Então o Corinthians precisa fazer a sua parte. Até agora, o Corinthians não fez muito a sua parte. Está começando a melhorar no Campeonato Brasileiro, que eu falei da sequência, agora. Aí a gente, né, vencendo o Palmeiras, talvez a gente consiga mudar essa chave e falar de Sul-Americana. Por enquanto, a briga do Corinthians ainda é essa, né, para garantir o calendário. Claro que vai impactar para o ano que vem não ter uma competição internacional, já não tem a Copa do Brasil, isso já é um fato, né? Vai impactar, porque para você manter a quantidade de estrelas, o quanto elas são onerosas para a folha do clube, você precisa de calendário, competição, você precisa de renda, você precisa de investimento. Então, era uma intenção do presidente do Corinthians atrair mais investidores, né, para continuar bancando esses jogadores. A gente sabe de toda a crise financeira que o Corinthians vive, não é dos clubes mais saudáveis do Campeonato Brasileiro, está distante disso. Então, era importante ter um calendário. A gente está falando de um impacto grande aí, de milhões e milhões de reais, o Corinthians não participar dessas competições. Então, tem
tem um risco realmente. Agora, contrato ele tem, né, Barreto? Ele tem, Garro tem, todas essas estrelas têm contrato, elas estão protegidas pelo contrato. Agora, se o Corinthians vai conseguir segurar todos eles para o ano que vem, vai depender muito do que o Corinthians vai conseguir produzir nessa reta final. E por produzir, tem que fazer esse combo. Sair dessa zona desconfortável primeiro para conseguir entrar aí nas últimas rodadas nessa briga pela Sul-Americana. Mas o contrato tem uma cláusula, não tem? A cláusula é para rebaixamento. Pois é. É para rebaixamento. Cláusula para rebaixamento. Agora, calendário fraco não tá. Não, então, não sei. Se o Corinthians cair, aí pode perder o Memphis. Não, Tudo fica pode dependendo não. do jogador. É difícil, né? Ele botou no contrato dele que ele não fica. É difícil mudar de ideia. Não, vou ficar aqui, pensei bem. Jogando a Série B também seria uma prova de amor, assim. Não sei se ele já gerou esse amor todo. Aí seria a experiência cultural do Memphis levada, né, à última potência. Não é a tendência, né? Tanto é que está no contrato, né? Se cai, não fica, não. Aliás, acho que se cai, vai acontecer um movimento muito parecido com o que aconteceu com o Santos, né? Teve que reformular geral. Não tinha condição de continuar com um elenco caro. E o Corinthians vai acontecer a mesma coisa. Aconteceria a mesma coisa, né? Se caísse. Mas eu acho que o Corinthians não cai. Eu acho que o Corinthians tem condições pela tabela, pelos jogos que tem na sequência. Mas precisa dar uma resposta rápida. E esse jogo contra o Palmeiras precisa pelo menos arrancar um empate, para aí sim começar a falar de Sul-Americana. Bom, é isso aí, Fiel. Bom, chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Compartilha aí nos grupos de WhatsApp do Corinthians. Chama a galera pra cá. Esqueci de falar no começo do vídeo, mas tá tendo uma enquete lá, se você é a favor ou não da demissão de Ramon Dias. Deixa essa enquete lá. Tem um ponto de vista diferente, então deixa lá teu comentário. A gente responde todo dia, responde todo mundo. Então é isso aí. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal novamente. Ativa o sininho das notificações se você for inscrito e não tiver ativado, para receber as notificações aqui do canal todo dia. Então até daqui a pouco, que hoje é dia de muito vídeo e ainda tem um pré-jogo mais tarde. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.